Olá para você! Antes de começar o relato, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Toda essa interação faz o YouTuber entender que você gosta deste tipo de conteúdo e lhe indicará mais vídeos quando forem postados. Quando eu era piá, tinha uns 8 ou 9 anos, a mãe saía e eu ia junto de companhia. Ela era parteira e nesse dia foi servir de parteira para a Dona Lélia. Era de tarde e a gente foi a pé. Quando nós estávamos voltando, uns 2 quilômetros longe para chegar em casa, de repente, não é que caiu um pinheiro para o lado de baixo do barranco, do lado direito? Fez aquele banzelão que, meu Deus do céu! E eu me assustei, agarrei na mãe e disse: Mãe, que tal que esse pinheiro caia aqui em cima de nós? Não é pinheiro nenhum, respondeu ela. Então é o quê? Pode deixar para lá. O pinheiro dá de pé, me falou ela. Tá bom, toquemos adiante. Tinha uma serralheria velha e desativada, a cerca de 1,5 km longe de casa. Essa serralheria tinha virado praticamente só em pátio e ficava no meio da encruzilhada. Quando a rua onde eu morava chegava nessa serralheria velha, uma estrada agarrava para a direita e outra para a esquerda. Nós estávamos na estrada do lado esquerdo e chegamos em casa. No outro dia, meu pai tinha que ir na botega que ficava no distrito de Taquara Verde. Lá na encruzilhada, ele tinha que agarrar a estrada do lado direito da serralheria velha, que era a estrada de onde eu e a mãe havíamos ouvido aquele pinheiro cair. Quando meu pai passou perto do barranco, tinha um buraco no barranco e todo o carvão estava na estrada. Ele foi olhar o buraco e dentro do buraco tinha um tacho e dentro do tacho um bilhete. Existia naquela época um cigarro por nome Elmo e tinha uma carteira desse cigarro desmanchada perto do buraco. E numa parte branca dessa carteira foi escrito o bilhete, que dizia: Aqui um cego achou um vintém. Foi pouco, mas serviu. Junto com o bilhete tinha uma moeda de ouro. Isso foi o resultado daquele barulho que eu e a mãe havia ouvido no dia anterior de pinheiro caindo no barranco. Nós só tínhamos ouvido a queda do pinheiro, mas se a gente tivesse ido até o lugar de onde tinha vindo o barulho, a gente não ia achar o pinheiro caído, pois era uma visagem. E a visagem escolhe quem ela quer que veja o pinheiro. E minha mãe sabia disso. Daí o pai pegou o tacho e, em vez de trazer para casa, levou na casa do delegado e deixou lá com ele. O delegado exigiu que deixasse com ele o tacho, o bilhete e a moeda de ouro. Depois a gente ficou sabendo que quem pegou o ouro de dentro do tacho foi o Olivardo Conte, que trabalhava para o meu pai de cortar capoeira. O Olivardo sumiu e nunca ninguém ficou sabendo dele. Então a gente sempre achou que foi para ele que apareceu a visagem, avisando que tinha ouro embaixo daquele pinheiro. Também ninguém mais ficou sabendo do tacho, do bilhete e da moeda de ouro. E nunca mais também ninguém ouviu queda de pinheiro nenhum.
Na nossa casa tinha um potreiro cercado de arame que acompanhava a estrada até a serralheria velha. Por dentro do potreiro tinha um carreiro para cortar caminho até a serralheria. O carreiro acabava na cerca de arame e para passar a cerca tinha um serpo. Um serpo é uma ponte de madeira. Essa ponte era uma rampa por cima da cerca. Quando acabava o serpo, tinha que pular. Eu fui lá para o lado da serralheria pelo carreiro. Estava com uns 16 anos de idade. Já tinha escurecido quando eu estava voltando. Tinha uma família que morava ali por perto da serralheria. Uma tal de Dona Modesta, o marido era seu Onofre, eles tinham uma filha chamada Janete. Eu estava voltando pela estrada, nunca andava pelo carreiro de noite. Quando estava perto do serpo, eu vi uma noiva parada em cima do serpo, uma mulher trajando um vestido de noiva. Eu passei olhando para ela e olhei para frente. Dei um passo e olhei para trás. Ela já estava parada no meio da estrada e me olhando. Olhei para frente de novo e me lembrei que podia ser a Janete. E me virei para esperar ela, mas daí ela tinha sumido. Sumiu do meio da estrada. Não tinha para onde ela ir tão rápido. Era descampado e eu ia ver. Chamei pelo nome Janete e ela não apareceu. Quando cheguei em casa, contei para a mãe, que me disse que era visagem. Mas sempre me disseram que tudo que era visagem andava de preto. Como era que essa estava de branco? Quando estava com 20 anos, fui embora para o Paraná tentar a vida, mas fiquei desempregado e voltei para Caçador. Parei na casa do meu cunhado, Pedro Belasso. Ele morava na casa e também trabalhava de agregado nessa casa para os Gomes. A casa era grande, antigamente era uma fazenda, depois ficou uma serralheria, depois ficou só a casa mesmo. Eu ajudava o meu cunhado roçando o mato, limpava o gramado, essas coisas. A sala da casa era enorme, a cozinha também, e tinha a par da sala um quarto bem grande, o maior de todos, e meu cunhado e minha irmã Anete me colocaram nesse quarto. A par do quarto tinha uma escada que dava para o sótão. De repente, uma noite, ouvi um barulho de bota com espora que subiu aquela escada e foi para o sótão. Mas eu não liguei. Pensei que era meu cunhado que levantou e foi ver alguma coisa lá em cima. E no outro dia, nem lembrei de falar para ele. Quando foi na outra noite, novamente aquele barulho de bota com espora na escada. E eu fiquei escutando. Mas agora também tinha um barulho de laço de corda no chão, de arrastar o laço no chão da escada, de arrodear o laço. Daí eu pensei, isso aí não é certo. No outro dia, na hora do café da manhã, eu falei com meu cunhado. Você subiu anteontem à noite lá no sótão e ontem de novo. Eu não, ele afirmou. É, mas aconteceu isso aí. Ele olhou para minha irmã e deu uma risadinha. Eles sabiam de alguma coisa e não me contaram. Tá bom, e ficou por aquilo mesmo. Quando foi dali uns dias, tinha uma cabritinha criada de guaxa. Então a cabritinha entrou no cio e pegou cria. Quando ela foi da cria, ela entrou embaixo da casa e ficou lá embaixo do quarto onde eu dormia. Daí meu cunhado pediu para eu entrar embaixo da casa para pegar a cria que ficou lá, porque a cabritinha entrava embaixo da casa, dava mamar pro cabritinho e saía de lá,
e o cabritinho ficava. E eu fui embaixo da casa pegar o cabritinho. E achei algo estranho lá. 2 morros de terra, a par um do outro. Eram 2 sepulturas. Meu cunhado e minha irmã não sabiam disso. Depois pensamos que estava explicado os passos que eu ouvi na escada e que eles também já tinham ouvido. Por isso ninguém queria ficar naquele quarto, nem eles nem os filhos. Fizemos uma vistoria no quarto e achamos os sinais. Havia sido arrancado o assoalho para fazer as sepulturas e fechado de volta. Se fosse hoje, seria caso de polícia, né? Mas naquela época, fiquei com eles mais ou menos um mês. Depois fui embora. Mas minha irmã, com o passar dos anos, os espíritos da casa foram deixando ela louca. Minha irmã morreu por causa desses espíritos. Eles começaram a tomar conta dela e deixaram ela louca. Foram matando ela aos poucos. Depois que fui embora da casa do meu cunhado, minha irmã foi ficando doente com o passar dos anos. De início ela começou a implicar com as crianças. Eles tinham uma tropa de piazinhos. Após anos, eu estava trabalhando e morando no centro do município de Caçador. Eu ficava numa pensão. Uma tarde de domingo, meu cunhado Pedro apareceu na minha pensão. Me contou que a Anete estava na casa das freiras para tratamento, porque estava espiritada, e que a Anete o havia mandado ali para me levar na casa das freiras, porque queria me ver. Eu fui, mas na época, nem meu cunhado, muito menos eu, sabíamos como que a Anete soube que eu estava na pensão. Quando cheguei na casa das freiras, eu estava vestido com uma camisa branca, daquelas camisas volta ao mundo, moda na época, bem bonita. Meu cunhado tinha deixado a Anete trancada no quarto. Para entrar na casa das freiras, antes tinha que passar pelo pátio, que era grande e tinha uns tanques onde as freiras lavavam roupas. Quando de uma certa distância, a gente viu a Anete dentro de um daqueles tanques, se molhando toda. Ela estava nua. Quando ela viu a gente, ela virou uma lista em direção ao quarto, como que um risco. Nós corremos para o quarto. A porta estava trancada e a chave estava com meu cunhado. Como ela saiu do quarto? Como ela entrou? Quando entramos no quarto, ela estava na cama deitada, com o cabelo seco e vestida. Até hoje, fico lembrando de tudo e não acho explicação. Quando ela me viu, veio me abraçar pelas minhas costas. Mas sabe o que ela fez? Rasgou minha camisa novinha. Fiquei com raiva e derrubei ela na cama. Ela ficou rindo. Depois, num outro dia que fui ver ela de volta na casa das freiras, eu lhe contei o que ela me fez. Ela me pediu desculpa e disse que não lembrava de nada. Meu cunhado achou melhor levar ela num espiritista para tirar o espírito dela. Ela já estava em casa de volta, aquela casa grande que adoeceu ela. O Pedro calculou que quando o carro estava na ponte que passava em cima do rio do Peixe, longe 1 quilômetro da casa deles, ela começou a dizer para o Pedro: "Não me leva lá, me deixa aqui." A Anete nem sabia que ia ser levada num espiritista, e ela conseguiu saber que estava indo um carro para buscá-la. Depois que começou a frequentar o espiritista, ela melhorava e voltava a ficar doente. A Anete morreu louca. Os espíritos acabaram com minha irmã.